Segunda-feira, dia 2 de maio, continuando este mês dedicado a Nossa Senhora, discípulo fiel, e este ano também, quando o nosso Regional Nordeste 2, como também a Igreja no Brasil, já se prepara para o grande Congresso Eucarístico Nacional que acontecerá em Recife. Vamos meditar o nosso texto neste tempo pascal, João capítulo 6, versículos 22 a 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trabalhai, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Hoje, depois da multiplicação dos pães, a multidão põe-se em busca de Jesus e na sua busca chega até Cafarnaum. Ontem, como hoje, os seres humanos procuram o divino. Não é uma manifestação desta sede do divino, a multiplicação das seitas religiosas, esoterismo, entre outras expressões. Mas algumas pessoas quiseram somente o divino, as suas próprias necessidades humanas. De fato, a história nos revela que algumas vezes tentou-se usar o divino para fins políticos ou outros. Hoje, a multidão deslocou-se para Jesus. Por quê? É a pergunta que faz Jesus afirmando: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Jesus não se engana, sabe que não foram capazes de ler os sinais do pão multiplicado. Anuncia-lhes que o sacia o homem é um alimento espiritual. Saciar este homem, repito, é um alimento espiritual que nos permite viver eternamente. Deus é o que dá esse alimento, o dar através do seu Filho. Tudo que faz crescer a fé nele é um alimento ao que temos que dedicar todas as nossas energias. Então compreendemos porque o Papa nos anima a esforçar-nos para reevangelizar nosso mundo que frequentemente não acode a Deus pelos bons motivos. Na Constituição Gaudium et Spes, a Igreja no mundo atual, os padres do Concílio Vaticano II nos lembram: só Deus a quem serve satisfaz os desejos mais profundos do coração humano, que nunca se sacia plenamente só com alimentos terrestres. E nós, por que ainda seguimos Jesus? O que é o que nos proporciona a Igreja? Lembremos o que disse o Concílio Vaticano II. Estamos convencidos do bem-estar que nos proporciona este alimento que podemos dar ao mundo? O convite que Jesus faz a você que trabalha para o pão que dura a vida eterna. Veja que no capítulo 6 do Evangelho de São João, o tema central é o pão. Jesus, o enviado de Deus, é o pão do céu, é o pão da vida eterna.
E então diz: trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna. A partir da multiplicação dos pães, Jesus vai fazer uma longa catequese sobre o pão da vida. E começa hoje, por criar em nós a fome de Deus, pela fé, pois que os sacramentos são sinais da fé. A multiplicação dos pães e dos peixes eram também um sinal. Jesus tinha matado a fome, aquela gente com o alimento que multiplicara no mundo, no monte, mas o alimento de que eles precisam, o que devem esforçar-se por encontrar, Ele próprio, o Senhor, a quem alcançarão pela fé. Acreditar em Jesus é viver dessa fé, é alimentar-se com o alimento que leva à vida eterna. A graça de Deus é a causa da salvação e a fé é o meio. É claro que vários fatores ocasionam a salvação, como o próprio fato de estarmos perdidos, ou o fato de ouvirmos a mensagem do Evangelho, mas tudo isso são causas imediatas e, por assim dizer, tornam-se meios. A causa primária é o próprio Deus, a sua graça, a sua vontade de salvar, o seu desejo e amor pela humanidade. Em certo sentido, podemos dizer que a graça é a parte de Deus e a fé é a parte do homem, embora a fé também seja um dom de Deus. Todos um feliz e abençoado dia. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família.